O nosso entendimento é de que esta relação entre médicos e laboratórios já chegou a um nível que é muito ruim. O médico pode dizer, né, e pode ter consigo e mesmo ter como verdadeiro, este ser verdadeiro, que ele decide, tecnicamente, sobre o tipo de droga que ele vai adotar. De que laboratório é o fabricante daquela droga, acaba sendo uma decisão emocional do médico. O médico se lembra de um remédio, não lembra do nome de um remédio, lembra do nome de outro. Quer dizer, eu posso chegar à conclusão de que para esse tipo de problema na garganta eu vou dar uma amoxicilina, que é um antibiótico. Mas existem 30 amoxicilinas no mercado produzidos por laboratórios diferentes. Cada um desses laboratórios tenta ganhar o meu receituário e tenta fazer isso sendo simpático, agradável, comparecendo no consultório com a sua pastinha, levando elementos, artigos científicos comprovando a eficácia daquele medicamento. Enfim, todas essas técnicas que usam os laboratórios e levando brindes. Bom, isto é muito difícil neste nível da gente enfrentar, porque o que acontece é que esses médicos estão trabalhando em postos de saúde, etc., onde eles são tratados aos pontapés. O próprio paciente, já não digo a estrutura, tudo, mas o próprio paciente, quando entra no consultório, ele já amanheceu numa fila, ele está cansado de esperar, ele não tem nada de agradável, de gentil para dizer para o médico. Aí, lá pelas tantas, entra uma pessoa jovem, simpática, agradável, que trata o médico como o médico entende que deveria ser tratado, que traz uma propaganda, que deixa para ele a canetinha, um brindezinho, alguma coisa, e certamente o médico desenvolve um vínculo de simpatia, de amizade, né? um vínculo afetivo com essa pessoa. E tenderá, naturalmente, inconscientemente, a prescrever aquele remédio. Quer dizer, todo o trabalho feito pela propaganda farmacêutica não tem o condão de mudar o tipo de droga que eu vou prescrever. Mas o nome da droga, o nome do remédio final, quer dizer, quem vai produzir, sim, isso é muito influenciado por este vínculo afetivo que se desenvolve. Isto foi evoluindo a um ponto em que os laboratórios dão viagens, sorteiam automóveis. Bom, isso passa completamente. E aí o cidadão, o indivíduo, o paciente, com toda razão, fica em dúvida. Esse médico está me prescrevendo essa medicação porque isso é o melhor para mim, ou porque se prescrever ele vai ter alguma benesse dada por esse laboratório? Então, eu penso, eu costumo dizer, a frase não é minha, mas a frase é de uma campanha que nós criamos, é que a amostra nunca é grátis, ela nunca é de graça. Sempre tem um preço envolvido nisto. E criamos um produto, um remédio, chamado Alerta. Isso tem muito a ver com a criatividade, a participação da Maria Rita Brasil, que é a nossa vice-presidente, se dedicou muito a isso. E ela tem trabalhado muito neste projeto. É muito difícil um médico que já está habituado e que está convencido de que a prescrição dele não é influenciada por uma amostrinha, por um brinde, qualquer coisa, eu tentar convencê-lo de que sim, ele já está sendo prejudicado pela propaganda do laboratório, na medida em que os pacientes que estão na sala de espera põem ele sob suspeição. Então, o ideal é que não tenha isso, que não tenha amostra, que não tenha esse sistema. Com o médico que já está formado, que está habituado, é muito difícil. Então, nós temos feito um trabalho com os estudantes, mostrando, inclusive com várias coisas. O estudante recebe uma canetinha de um laboratório e nós propomos para ele trocar aquela caneta do laboratório por uma caneta da campanha Alerta, do Sindicato Médico. Então ele troca essa caneta, bom, depois nós vamos doar essa caneta para a escola, para qualquer lugar, onde isso não vai ter o condão de mudar a conduta, seja lá de quem for, quer dizer, pouca diferença faz para um estudante do primeiro grau
se a canetinha dele fala num produto da Pfizer ou da Bayer. Ele não vai prescrever nada mesmo. Isso não vai trazer nada de bom para o fabricante. Então, nós temos trabalhado muito em cima da formação do estudante nesse sentido. O nosso entendimento é de que hoje a relação entre médicos e laboratórios já se tornou patológica, já se tornou doentia. Ainda que a grande maioria dos médicos, primeiro, não se dê conta de que isto traz algum prejuízo, inclusive para a sua imagem pública. Tem um trabalho muito interessante feito alguns anos atrás a respeito de alcoolismo. Então, feito só entre médicos, a pesquisa só pesquisou médicos. E perguntou para os médicos, uma pesquisa feita com a população em geral, feita por um grupo de médicos de São Paulo, e perguntava para as pessoas se elas achavam que tomar lá X, beber álcool várias vezes por semana, enfim, era prejudicial. E todas achávamos que sim, que era prejudicial tomar álcool com frequência. Continuava-se a enquete e lá adiante perguntava quantas vezes por semana a pessoa bebia alguma coisa. Ela bebia X vezes por semana. Então, o que a gente ia ver no final é que ela tinha convicção de que beber mais do que 3 garrafas de cerveja por semana fazia mal, mas quando se perguntava para ela que bebia 3 garrafas de cerveja, se ela achava que o que ela estava bebendo fazia mal para ela tinha certeza que não. Então, é difícil olhar para dentro, para o que está acontecendo consigo próprio. E é difícil para o médico perceber que há algum prejuízo nessa relação com o laboratório. Eu acho que a conduta do Conselho Federal foi muito boa, extremamente positiva, porque pela primeira vez estabeleceu uma parede, um limite. Olha, mais do que isto é inaceitável do ponto de vista ético. Só que estabeleceu um espaço em que é aceitável do ponto de vista ético. Então, o que nós entendemos é que, apesar de ter sido ótimo que o Conselho Federal tenha afinal se pronunciado, devia ter feito isso 20 anos atrás, finalmente tenha se pronunciado, ainda é pífia, é muito branda a manifestação do Conselho. Ela tinha que ser muito mais forte. O Conselho tem dificuldade de se contrapor ao senso comum dos médicos. Mas era muito importante, seria muito importante, será muito importante, se o Conselho for mais duro sobre isso. Enquanto o Conselho não toma essa providência, ou mesmo que ele tome essa providência, o sindicato tem trabalhado na sua base com os alunos, procurando evitar que chegue-se ao momento em que é preciso proibir, né? Dando ao estudante de medicina, aquele que está em formação, a percepção de que isto é danoso.